Sou Reinaldo Fervidor Pereira, pesquisador em educação matemática, tendo como aporte a etnomatemática com ênfase em jogos africanos, em especial jogos Mancala. Atuo como professor de matemática de escola pública, educação básica das prefeituras de Cariacica e Vitória, no Espírito Santo. Continue nos assistindo até o final dessa apresentação, que estarei ao vivo com você para dialogar e esclarecer quaisquer dúvidas sobre o jogo africano Mancala e suas potencialidades etnomatemáticas. De acordo com Sérgio Lorenzato e Dario Fiorentini, em 2001, existem três determinantes para o surgimento da educação matemática enquanto campo profissional e científico. O primeiro é atribuído à preocupação dos próprios matemáticos e dos professores de matemática sobre a qualidade da divulgação e socialização das ideias matemáticas às novas gerações. O segundo fato é atribuído à iniciativa das universidades europeias no final do século XIX em promover formalmente a formação de professores secundários. Isso contribuiu para o surgimento de especialistas universitários em ensino de matemática. O terceiro fato diz respeito aos estudos experimentais realizados por psicólogos americanos e europeus desde o início do século XX sobre o modo como as crianças aprendiam a matemática. A educação matemática possui dois objetivos básicos. Primeiro, de natureza pragmática, que visa a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem da matemática. Segundo, de natureza científica, que visa desenvolver a educação matemática enquanto campo de investigação e produção de conhecimentos. Atualmente, os jogos e a etnomatemática têm se configurado como uma das principais tendências em educação matemática entre os pesquisadores desse campo do conhecimento. Sendo assim, o propósito dessa apresentação é dialogar sobre o jogo africano Mancala e suas potencialidades etnomatemáticas. A etnomatemática, que tem como percussor o Bertrand D'Ambrosio, surgiu para tornar a matemática mais próxima de grupos culturais, tendo em vista seus aspectos sociais. Dessa forma, o programa Etnomatemática, a partir do contexto cultural na qual determinada sociedade está inserida, tendo em conta seus costumes, tradições, ludicidade e artefatos culturais, contribui para a identificação, construção e sistematização de conhecimentos matemáticos ali presentes. Em Moçambique, conforme averiguamos em nossa pesquisa de campo, o grupo étnico Emakua, oriundo dos povos Bantu, possui habilidades para contar, analisar, comparar, medir, calcular e classificar, utilizando um sistema de numeração composto por 8 símbolos. Para os Emakuas, o numeral 1 é representado pela palavra Moça. Pili representa o numeral 2, Charu representa o numeral 3, Cheche representa o numeral 4, Tanu representa o numeral 5, Miloko representa o numeral 10, Emia representa o numeral 100 e Conto representa o numeral 1000. Os Emakuas contam até 5, 1, 2, 3, 4, 5. Na língua materna, Moça, Pili, Taru, Cheche e Tanu. A partir daí, os outros numerais são obtidos por meio de uma combinação desses 8 símbolos. Para expressar o numeral 6, por exemplo, dizemos na língua Makua Tanu Tamosa, que quer dizer 5 mais 1, que é igual a 6. Para dizer o numeral 27 na língua Makua, dizemos Miloko Mili Nitanuni Pili, que quer dizer 2 dezenas mais 5 mais 2 igual a 27.
Tendo por base essa estrutura matemática dos emakuas, os praticantes do jogo Mancala, em Moçambique, efetuam os cálculos durante as partidas com muita rapidez. De acordo com os praticantes, quando se joga pensando na estrutura matemática da língua portuguesa, o raciocínio é mais lento e os cálculos não acontecem com precisão. Entretanto, sem um programa etnomatemática para conservar essa cultura, essa habilidade emakua para pensar, raciocinar e calcular matematicamente na própria língua acaba se perdendo quando as crianças moçambicanas se deparam na escola com os conhecimentos escolares proferidos na língua oficial portuguesa. Para Melo e Sardinha, 2009, o uso de jogos no ensino de matemática pode ser considerado didaticamente como estratégia de ensino e também como tendência matemática. A utilização de jogos, aliada ao processo de ensino e aprendizagem do ensino da matemática, propicia aos alunos, através do lúdico, a aprendizagem, bem como a construção de conhecimentos, a reflexão, a compreensão e o conhecimento raciocínio lógico, permitindo ainda o desenvolvimento da criatividade, da iniciativa, proporcionando a autonomia própria. Zanoni, 2011. Mancala. Primeiro vamos esclarecer o que significa Mancala. O termo Mancala é um nome genérico utilizado pelos antropólogos para designar uma família de jogos de tabuleiro composta por mais de 200 variações. O nome Mancala deriva da palavra árabe Nakala, cujo significado é mover. É um jogo milenar na África, cujo termo Mancala pode ter nascido também em algum lugar na África Negra, o continente onde esses jogos são mais populares e cuja diversidade de regras e tabuleiros é maior do que em qualquer outra região do globo. Os jogos de Mancala possuem regras semelhantes, tendo como princípio básico a distribuição contínua das peças e a colheita. Os tabuleiros de Mancala são constituídos por 2, 3 ou 4 fileiras de buracos, e em razão disso, existem 3 tipos diferentes de jogos Mancala. Mancala 2, composto por 2 fileiras de buracos, Mancala 3, composto por 3 fileiras de buracos, e Mancala 4, composto por 4 fileiras de buracos. O Mancala 2 é o mais conhecido e difundido no mundo ocidental. A família Mancala são tradicionais jogos de tabuleiro, considerados matemáticos por não possuírem elementos de sorte, adivinhação ou informações ocultas. Os jogos da família Mancala possuem uma variedade de nomes. Alguns deles são Ayo, na Nigéria, Ouri, em Cabo Verde, Awari, no Suriname, Oari, em Gana, Adi, no Daomé, Andote, no Sudão, Kalá, na Argélia. São conhecidos por Onwezo, em Uganda, Baô, em Zanzibar, Tanzânia e países vizinhos, Impale e Netchuva, em Moçambique. Os jogos Mancala chegaram nas Américas pelas rotas dos africanos escravizados, que traziam consigo seus costumes, tradições, religião, cultura e ludicidade. No continente europeu, foi introduzido nomeadamente em Espanha e no Chipre pelos muçulmanos que os praticavam. Ao longo do Oceano Índico, pode-se observar as migrações desses jogos pelas antigas rotas comerciais que transportaram essas tradições pelas ilhas entre a Índia e a África. Existem 3 importantes jogos de reflexão no mundo: o xadrez no Ocidente, o Go na Ásia e o Awalé na África. Eles são frutos de ideias
formas de raciocinar e também da memória coletiva dos povos que os criaram. Antes de apontarmos as potencialidades matemáticas e culturais do Mancala, vamos aprender a jogar. A partir de situações concretas do jogo, socializaremos nessa apresentação as possibilidades para a construção de conhecimentos, tendo por base um conjunto de práticas pedagógicas com o jogo em sala de aula. O Aualé é um jogo de Mancala 2 praticado por 2 jogadores. O tabuleiro é composto por covas com 2 linhas de 6 buracos em cada e 2 buracos maiores designados para armazenar as peças capturadas ao longo do jogo, que chamaremos de armazém. As peças para o jogo são sementes, pequenas conchas ou pequenas pedras. No início do jogo são colocadas 4 sementes em cada um dos 12 buracos, totalizando 48 sementes. O objetivo do jogo é capturar peças. Vence a partida quem capturar no mínimo 25 sementes. Cada jogador escolhe seu lado do tabuleiro, um em frente ao outro, e o armazém que lhe pertence é o que está à sua direita. Para iniciar a partida, um jogador esconde uma semente numa das mãos e pede para o adversário adivinhar. Caso adivinhe, inicia a partida. Podemos usar uma caixa de uma dúzia de ovos como tabuleiro, tabuleiros com buracos escavados no chão ou tabuleiros esculpidos na madeira ou na pedra. Os movimentos do jogo são circulares no sentido anti-horário. Para efetuar o movimento, o jogador escolhe aleatoriamente um dos seus buracos que contém as sementes e distribui uma a uma nos buracos subsequentes. Essa regra se mantém para todos os movimentos. Caso o jogador escolha um buraco que contenha 12 ou mais sementes, pela regra, deverá recolher todas as sementes desse buraco. Nesse exemplo, são 15 no buraco 3, distribuir uma a uma nos buracos subsequentes, salta o buraco de onde partiu. A captura ocorre somente quando a última semente distribuída cai no buraco do lado adversário, cuja soma seja 2 ou 3 sementes, contando com a semente que foi depositada, desde que o adversário não fique sem sementes para jogar. Existe a captura simples, captura dupla, captura tripla, quádrupla e quíntupla. Para ocorrer uma captura dupla, é necessário que o último e o penúltimo buraco onde ocorreu a semeadura contenha 2 ou 3 sementes. Para uma captura tripla, é necessário que o último, o penúltimo e o antepenúltimo buraco em que ocorreu a semeadura contenha 2 ou 3 sementes. Para uma captura quádrupla ou quíntupla, é necessário atender esses mesmos requisitos. Não há possibilidade para uma captura sextupla, o que nesse caso deixaria o adversário sem sementes, contrariando a regra de captura. Caso um jogador fique sem sementes para jogar, o adversário é obrigado a efetuar um movimento para compartilhar suas sementes para ele continuar no jogo. Nesse caso, não pode jogar em nenhuma dessas 3 últimas casas à minha esquerda. É obrigado a efetuar um movimento em qualquer uma dessas 3 casas à direita para ser possível compartilhar sementes para o adversário continuar no jogo. Entretanto, se um jogador ficar sem sementes para jogar, mesmo que o adversário seja obrigado a efetuar um movimento para ele continuar na partida, caso não seja possível, recolhe todas as sementes para o seu lado do tabuleiro e a partida finaliza. Mesmo que a última semente distribuída caia do outro lado do tabuleiro, cuja soma seja igual a 2 ou 3 sementes, não haverá captura se o adversário ficar sem sementes
para continuar no jogo. Se acontecer uma situação hipotética no jogo em que os movimentos são alternados infinitamente sem a possibilidade de captura das peças, a partida finaliza e quem capturou 25 ou mais sementes venceu a partida. Tomando como ponto de partida um conjunto de práticas pedagógicas com o jogo Aualé em sala de aula, identificamos, por meio de situações reais durante as partidas, uma série de potencialidades matemáticas pautadas numa abordagem qualitativa. A começar pelas regras do jogo, identificamos ali, implícito, um conjunto de conceitos matemáticos. O tabuleiro é composto por 12 buracos, e no início do jogo são colocadas 4 sementes em cada buraco. Nesse contexto, podemos provocar os alunos com a seguinte pergunta: quantas sementes existem no tabuleiro? A resposta pode surgir de vários raciocínios. O aluno pode usar o conceito de multiplicação e fazer a operação aritmética 12 vezes 4 igual a 48 para encontrar a totalidade das sementes. Pode-se também pensar na progressão aritmética em que o 12º termo representa a totalidade das sementes. Nesse caso, basta efetuar as seguintes operações: cálculo da razão e do enésimo termo de um OPA, em que esse último representa a totalidade das sementes. Poderíamos ainda pensar numa progressão aritmética constante, em que todos os termos são iguais a 4. Nesse caso, para encontrar a totalidade das sementes do tabuleiro, basta utilizar a expressão matemática que determina a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. No exemplo da progressão aritmética, os resultados foram obtidos por mera utilização de fórmula. No entanto, o processo de construção de conhecimentos pode ocorrer de forma interessante quando as fórmulas são deduzidas e construídas pelos próprios alunos, mediados pelo educador. Aqui nós temos uma situação concreta de uma partida de Aualé, onde é possível construirmos o conceito de probabilidade com os nossos estudantes. Aqui nós temos, no lado sul desse jogador aqui, 5 possibilidades para efetuar um movimento. Não pode efetuar o movimento da casa vazia. Então temos 5 possibilidades para movimento. Possibilidades para captura. Se eu escolher esse buraco, ele tem uma semente, vai passar para frente, não ocorrerá a captura. Se eu escolher esse buraco, ele está com 11 sementes e ao distribuir as 11 sementes, a última semente vai cair num buraco do lado do tabuleiro dele mesmo e não será possível a captura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesmo que a soma deu 2 sementes, não é possível capturar porque a última semente caiu do mesmo lado que o jogador efetuou o movimento. Caso ele escolha esse buraco, contém 7 sementes, a última semente vai cair aqui em frente, do outro lado do tabuleiro, vai somar 2 e vai ocorrer a captura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ocorrer a captura. O buraco vazio não é possível. Se escolher esse buraco, ele possui 7 sementes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A última semente vai cair nesse buraco, vai somar 2, vai ocorrer a captura. O anterior vai ficar com 2 sementes, também vai ocorrer a captura, uma captura dupla. E o antepenúltimo também vai ficar com 2. No caso, teremos uma captura tripla. Se escolher esse buraco, que está com 6 sementes, vai acontecer a mesma coisa. A última semente cai nesse buraco, ocorre a captura desse buraco, a anterior, porque vai ficar com 2, e a outra anterior também, uma captura tripla. Ou seja, das 5 possibilidades de movimento, existem 3 possibilidades para a captura. Então nós temos 3 possibilidades no total de 5, ou seja, 3 para 5 é a probabilidade de efetuar uma captura. Podemos potencializar essa informação para construir também o conceito de porcentagem e também trabalharmos com a fração, considerando como sendo o numeral 100, o 100%, quanto é 3/5 de 100. Na verdade, basta dividir o numeral 100
em 5 partes iguais e considerar 3 partes, né? 100 dividido por 5 é igual a 20, então vai ser 20 mais 20, 40, mais 20, 60, ou seja, 60%. Então, efetuando aqui uma captura, vamos escolher um desses 2 buracos, né? 6 sementes, como eu disse, vai ocorrer uma captura tripla. A anterior foi com 2, a outra anterior com 2 também ocorreu uma captura tripla. Nesse exemplo, foi possível mostrar então a possibilidade para a construção do conceito de probabilidade, porcentagem e ainda trabalharmos com fração. A prática do jogo em si só já traz incutida uma série de conceitos matemáticos que são sistematizados pela escola. A percepção disso está na forma como o jogo é praticado, ou seja, enquanto se joga, os praticantes fazem estimativas de capturas e defesas das peças do tabuleiro, mediante a simulação de movimentos em situações concretas. Com isso, de forma involuntária e espontânea, um estudante desenvolve diversas habilidades no campo da matemática que a própria dinâmica do jogo exige, como a contagem, leitura interpretativa das peças, estimativas, probabilidade, análise combinatória, concentração, tomada de decisão e raciocínio lógico. Sendo assim, o jogo em si só contribui para a aprendizagem matemática ao proporcionar aos praticantes a capacidade para desenvolver competências matemáticas. Jogos revelam pensamentos e vidas daqueles que os inventaram. A estrutura física e o material, assim como as regras de um jogo, refletem a cultura onde ele foi criado. Consequentemente, quando alguém joga um jogo como Mancala, está interagindo com aspectos da cultura onde este jogo originou-se. Arthur Power, 2002. Tomando como ponto de partida um conjunto de práticas pedagógicas com o jogo em sala de aula, identificamos em sua prática uma série de potencialidades culturais pautados numa abordagem qualitativa. Os movimentos circulares do jogo retratam a circularidade, um valor civilizatório afro-brasileiro que também está presente na cosmovisão africana e nas manifestações culturais afro-brasileiras, como roda de samba, roda de capoeira, arte afro-brasileira e religião de matriz africana. O aolé é um jogo de semeadura e colheita, uma prática ancestral africana, ou seja, semear para colher é o princípio fundamental que não varia. Este é o segredo e a fonte na prática ancestral africana da troca. Lima, Guineca e Lemos, 2005. As religiões de matrizes africanas cultuam seus ancestrais como forma de lembrá-los e agradecê-los pelo presente, transmissão de cultura e existência de sua geração. A ancestralidade é a maior e mais importante referência das sociedades africanas. Eduardo Oliveira. As sociedades africanas têm como valor social a oralidade, que também está presente na forma como os conhecimentos são construídos quando praticamos o jogo. O processo de aprendizagem matemática se inicia quando o indivíduo aprende a jogar e se desenvolve quando vai adquirindo mais experiência na execução do cálculo mental por meio da simulação dos movimentos, de capturas e defesas das peças do tabuleiro. Ou seja, é no plano da oralidade que as ideias matemáticas começam a ser construídas quando se aprende a jogar com alguém. A tradição também é uma referência das sociedades africanas e ela está presente na forma de praticar o jogo, nas histórias, lendas e mitologias sobre o jogo. O aolé é um jogo tradicional africano e na África, segundo Lima, ele também é praticado com sementes do baobá. A relação das sementes do baobá com o jogo
permite contar histórias e lendas sobre a árvore associadas com sua relevância para a cultura africana. Em nossa prática pedagógica, a interação com a cultura africana se deu inicialmente por meio da árvore baobá. Construímos um documentário para retratar o valor social dessa árvore para as sociedades africanas e afro-brasileiras, que está disponível em nosso canal do YouTube. A construção de conhecimentos sobre história e cultura afro-brasileira contribuiu para reforçar a autoestima do aluno em relação ao negro, ao ser negro e à nossa cultura brasileira. Em nossa experiência com a prática do jogo em sala de aula, consideramos que o uso sistemático da lógica, do raciocínio sobre as diversas possibilidades de movimentos, do cálculo mental e da estimativa contribuiu para a aprendizagem matemática dos estudantes. As diversas situações reais do jogo em que foi possível identificar e construir conceitos de matemática de forma prática e contextualizada também contribuíram para a construção de conhecimentos matemáticos. Nesse sentido, o jogo ao olé foi significativo para o aluno, pois promoveu a interação dele com a matemática e fortaleceu sua autoestima em relação a essa disciplina. Temos tal percepção pautados nos dados qualitativos e quantitativos, onde verificamos aumento considerável no rendimento dos estudantes. A partir de agora, eu estarei com você aqui ao vivo para dialogar e esclarecer quaisquer dúvidas sobre essa apresentação. Muito obrigado.